Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em umas reflexões, sabe? Sobre fé, ateísmo e como às vezes o jeito de conversar sobre isso pode meio que desqualificar outras visões, mesmo sem querer. A gente está se baseando num artigo do Jorge Guerra Pires, que parte de uma experiência pessoal dele, bem curiosa, aliás. Ele conta de uma conversa, com uma amiga cristã. Ele perguntou se o que ele postava sobre religião incomodava ela. E a resposta dela foi carinhosa, mas assim, deu o que pensar. Antes de conhecer e ver Jesus, eu pensava como você. E o ponto que a fonte levanta é como essa frase, que parece simples, abre toda uma discussão maior. Então, nossa ideia aqui é desvendar um pouco a retórica por trás disso. E ver como se liga com outras coisas, tipo a falácia do nenhum escocês verdadeiro. Vamos investigar isso juntos. Essa frase, antes de conhecer, eu pensava como você, ela tem camadas, né? Parece inofensiva, mas ela meio que coloca o ateísmo, que a fonte descreve como uma posição filosófica pensada, refletida, num lugar de estágio anterior, sabe? Algo meio provisório. Tem uma superioridade epistêmica ali escondida. Tipo, eu já passei dessa fase, eu evoluí. Entendi. Essa ideia de hierarquia que fica implícita. E a fonte também mostra o outro lado, Questiona se o ateísmo seria, na verdade, um ponto de partida mais natural. Afinal, ninguém nasce já acreditando em Deus, certo? A religião seria algo que a gente aprende culturalmente, como uma língua mesmo. E isso bate de frente com a visão de alguns apologistas, ou seja, esses pensadores que defendem a fé. O texto cita o John Lennox, por exemplo, que às vezes vê o ateísmo mais como, uma ideologia ou só uma fase mesmo. E o autor também critica aquela ligação meio automática que fazem às vezes, ateísmo com regimes tipo do Stalin. Argumenta que uma coisa não leva necessariamente à outra. Exato. E essa linha de pensamento, ela nos conecta direto com outra ferramenta de retórica que a fonte discute, a tal falácia do nenhum escocês verdadeiro. A lógica é mais ou menos assim, sabe? Alguém diz algo geral, tipo, todo escocês adora haggis. Aí aparece um escocês que detesta haggis, em vez de mudar a afirmação geral, a pessoa faz o quê? Redefinir o grupo. Ah, mas nenhum escocês de verdade não gosta de haggis. Pronto. O exemplo contrário é descartado para a regra continuar valendo. E o artigo mostra direitinho como isso rola no debate religioso, Quando aparecem críticas, sobre as cruzadas, a Inquisição, ou problemas de hoje, tipo corrupção, luxo de alguns grupos neopentecostais, a resposta muitas vezes é: mas eles não eram cristãos de verdade, ou isso aí não é o cristianismo verdadeiro. O autor até brinca com um termo para isso: hermenêutica da benevolência. Se a coisa é boa, é cristianismo. Se é ruim, não era o verdadeiro. Precisamente. E essa tática que a fonte diz que apologistas como o Lennox usam até em debates, eles citam com o Dawkins, por exemplo, ela funciona como um escudo, Ela protege uma visão idealizada da fé de qualquer crítica, seja histórica, seja racional. O tal verdadeiro cristianismo fica lá, intocado. E quem critica que não entendeu direito ou está com alguma cegueira espiritual. Isso dificulta muito uma análise mais objetiva, O texto até menciona uma encíclica do Vaticano que, ao pedir desculpas por violências do passado, observou que elas foram feitas a serviço da verdade. Mostra como é complexa essa defesa. Mas achei interessante que o autor separa bem as coisas, Ele critica as ideias, os sistemas religiosos, mas respeita as pessoas que têm fé. Cita até exemplos conhecidos: Penn Jillette, Bertrand Russell, Stephen Fry, aqui no Brasil Daniel Sotomayor. São ateus críticos da religião como conceito, mas que mantêm um respeito pelo indivíduo, sabe? Até admiram qualidades em pessoas religiosas. Não é um ataque pessoal. Então, para a gente amarrar os pontos principais que a fonte levanta. Primeiro tem essa retórica, às vezes sutil, que pode colocar o ateísmo como uma fase a ser superada, sabe? Tirando a validade dele como posição final. E segundo, o uso constante dessa falácia do nenhum escocês verdadeiro, que serve para blindar a fé de críticas baseadas em fatos, sejam eles do passado ou de agora. Pois é, e isso deixa a gente com a pergunta no ar, inspirada lá no finalzinho do texto. Se o objetivo que todo mundo diz querer é o diálogo, como é que ele vai acontecer de verdade? Se uma das partes vê a discordância não como uma visão diferente, que também tem seu valor, mas como, um sinal de ignorância,
ou um estágio que a pessoa ainda não superou. Fica aí para a gente pensar, né? Como certas formas de argumentar podem acabar bloqueando justamente o diálogo que dizem querer construir.